representatividade profissional com renovação política e sindical. Você, trabalhador, até quando vamos permitir ser manipulados, enganados dessa maneira? Necessito de alguns minutos para tratar de algo sério e que lhe diz respeito. Acredito que, devido ao desgaste e descredibilidade desta matéria política, muitos sentem aversão. Mas quero atentar sobre um fato importante. É justamente isso que esse sistema manipulador deseja que você faça. Não dê créditos e afaste-se. O que vamos tratar aqui poderá mudar positivamente a sua qualidade de vida e de sua família. Pois mudar literalmente o sentido de sua vida é só o Salvador Jesus, assim como ele fez com a minha. Necessito primeiramente fazer-lhe algumas perguntas. Quem é que te representa nessa sociedade capitalista? E outra, esta representatividade está sendo inteiramente fiel aos seus interesses e necessidades? Quando os imigrantes vindos da Europa e do mundo árabe chegaram ao Brasil, se deparavam com uma sociedade atrasada quanto aos direitos humanos e com práticas escravocratas. Rapidamente, esses homens começaram a se organizar, formando o que viriam a ser os sindicatos. Em 1930, o governo federal criou o Ministério do Trabalho e em 1931 regulamentou por decreto a sindicalização das classes patronais e operárias, sendo o principal instrumento de política sindical a negociação coletiva. Vou te contar agora outra história a respeito de uma taxa que nós trabalhadores pagamos e como ela interfere diretamente na representatividade que nos assiste. A contribuição sindical. A contribuição sindical foi instituída pela Lei 1402 de 1939 em seu artigo 3º, a linha F. Em 1940, através de decreto-lei, essa contribuição foi denominada de imposto sindical. Referida denominação foi alterada para contribuição sindical em 1966, mantendo as mesmas características. A Constituição de 88 preservou a contribuição sindical compulsória, mantendo assim a principal fonte de recurso dos sindicatos. Atualmente, os recursos da contribuição sindical são distribuídos da seguinte forma: 60% para os sindicatos, 15% para as federações, 5% para as confederações, 10% para as centrais sindicais e 10% para a conta especial emprego e salário, conforme o artigo 589 da CLT. Os empregados devem pagar a contribuição uma vez por ano, sendo o valor correspondente a um dia normal de trabalho. Pense comigo agora numa questão importante. Não é estranho uma elite capitalista, aqueles que detêm o poder em suas mãos, serem tão solidários assim com os sindicatos? Logo, aqueles que são os agentes reguladores, que intermediam os trabalhadores, a grande massa popular, eles, os capitalistas opressores, agem assim da mesma maneira conosco? Os trabalhadores em época de convenção coletiva? É verdade. Literalmente, tudo isso é no mínimo muito estranho. E pode ter certeza que por trás disso se detém uma maquiavélica intenção. Bom, mas você deve estar se perguntando: como o pagamento desta taxa interfere em sua representatividade? Vou te explicar onde ela se associa. Com o recebimento desta taxa, os sindicatos, aqueles que deveriam nos representar, se tornaram independentes. Eles não necessitam, basicamente, da mensalidade sindical para se manter. Para você ter uma ideia, o presidente do sindicato que representa a minha categoria profissional no estado do Paraná, Transporte de Valores, em assembleia em Londrina, diante do descontentamento dos trabalhadores, disse assim: quem não está contente, desfelice. Para ser mais claro contigo, meu amigo, essa taxa que nós trabalhadores pagamos anualmente, a contribuição sindical, foi o grande cala-boca que o sistema capitalista deu nos nossos representantes. Eles tinham que manter os sindicatos sob controle, pois essas lideranças, paralisando as massas, os trabalhadores, colocariam em risco os seus interesses, o lucro. Desta forma, manipularam um pagamento legalizado, denominado contribuição sindical. Um grande golpe nos trabalhadores, pois além de perdermos a fiel representatividade, ainda nos sobrou a conta desse escárnio. Se não fosse essa taxa, o seu representante sindical te trataria com dignidade, certamente com mais respeito. Estaria toda semana na porta do seu serviço, te orientando, reivindicando por você, na linha de frente, lutando junto contigo.
Mas agora eu te pergunto novamente, é dessa forma que o representante sindical, que corresponde à sua categoria, está agindo? Eu sei, e não quero generalizar, tem sindicatos sérios, que realmente representam os seus trabalhadores. Inclusive estes até devolvem a parte que lhes cabe da tal contribuição sindical. Mas infelizmente, no grande contexto, não é isso que acontece. E você, provavelmente indignado, me pergunta, mas e agora? A solução óbvia que nos vem diante deste impasse é por meio de uma emenda constitucional, vetando o desconto desta contribuição infame. Assim, o seu sindicato terá que realmente trabalhar para ter a filiação da sua categoria, inibindo inclusive os oportunistas, que não querem nada com o trabalho, e consecutivamente atraindo aqueles que verdadeiramente têm a veia política, os militantes sérios, que desejam sinceramente nos representar. É claro para nós que um projeto desses jamais seria aprovado por esses administradores do sistema. Portanto, diante disso, quero propor a você, trabalhador, a reescrevermos a nossa história por meio de coleta de assinaturas, assim como ocorreu na lei da ficha limpa. Quero me dispor nesta responsabilidade, mas para tanto, meus amigos, necessitamos de meios. Nós vemos muita gente desejando participar da política, mas infelizmente poucos com interesses reais de combater o sistema contaminado que aí está. De repente, você, leitor, se pergunta assim, como será que eu fiquei sabendo de tudo isso? Quero lhe dizer, fiz parte na luta sindical da minha categoria. E certamente, para a sua não surpresa, quando me opus diante dos interesses do sistema, defendendo a vontade dos trabalhadores, simplesmente fui excluído do meio. Durante este contexto, os trabalhadores, identificando o mal que nos afligia, sendo literalmente ou provavelmente o mesmo que o seu, pois infelizmente este mal veio a se enraizar em todas as categorias, a falta de representatividade fiel e competente, a nossa categoria se uniu e fundou a Associação dos Profissionais da Área de Segurança do Estado do Paraná, a APASEP. Sua origem proveio do anseio de uma categoria ávida por representatividade séria e comprometida. A finalidade principal dessa associação é promover a união e a organização desta categoria, identificando, apoiando e elegendo líderes que verdadeiramente estejam voltados a nos representar. Líderes que tenham como foco o interesse coletivo, não somente o individual, que visam causa própria. Estou me colocando na linha de frente, dando a cara a bater, na luta pelos nossos direitos, pois também sou um trabalhador. Meu nome é Marcelo Pinheiro, tenho 40 anos de idade, sirvo e obedeço a Deus por sua palavra. Sou casado, pai de família, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Unopar. Moro em Londrina e desejo te representar. Estou lhe convidando a formarmos uma equipe. Se você se identifica com essa causa e acredita que unidos somos mais fortes, compartilhe, divulgue, discuta esta mensagem com seus familiares e amigos. Nessa oportunidade, também te faço um desafio. Caso você encontre outro candidato com propostas mais sérias que essa que estou lhe apresentando, me comunique, pois também desejo destinar a este o meu voto. Dia 5 de outubro, vote consciente pela renovação política e sindical para deputado estadual Marcelinho Vigilante, 20.357.